Às vezes o amor nos leva a fazer coisas impensáveis. Coisas que ninguém jamais perdoaria. Mas e se... O que parece crime, na verdade, for um grito desesperado de quem perdeu tudo? Hoje, você vai ouvir a história de uma mulher simples. Uma mulher invisível, que trabalhava como empregada. E num ato que ninguém entenderia, roubou o bebê da própria patroa. Mas não, ela não queria machucar ninguém. Ela só queria amar. Só que, por trás desse amor, havia um segredo enterrado. Há muitos anos, e quando a verdade veio à tona, o que parecia loucura se transformou num pesadelo ainda maior. Respire fundo e prepare seu coração, porque essa história é real. E ela começa agora. Eu nunca pensei que seria capaz de roubar nada na vida. Nem uma moeda caída no chão, que não fosse minha. Mas a vida tem um jeito cruel de nos empurrar para a beira do abismo. E uma vez lá, a gente faz coisas que jura que jamais faria. Meu nome é Lourdes. Tinha 39 anos quando tudo aconteceu. Mas minha alma já parecia ter 80. Trabalhava como empregada doméstica na casa de uma família rica da Zona Sul. Ela, a dona da casa, se chamava Viviane. Uma daquelas mulheres que pareciam ter nascido para ter tudo. Beleza, dinheiro, um marido amoroso e uma filha que acabara de nascer, com aqueles olhos azuis que pareciam janelas para o céu. Viviane era gentil, mas daquele jeito que ricos são com quem trabalha para eles. Só até certo ponto. Nunca me destratou, mas também nunca perguntou de verdade como eu estava. Ela não sabia que eu morava num quartinho de fundos, que meu marido tinha me deixado depois de 5 abortos espontâneos, que eu havia enterrado meu último filho com apenas 4 dias de vida, embrulhado num pano velho, porque nem caixão eu pude pagar. Ela não sabia, mas a filha dela sabia. A pequena Helena, aquela bebê, aquela coisinha minúscula, ela sabia. Quando eu a segurava no colo, ela parava de chorar. Quando a mãe entregava para mim, ela sorria. Era como se ela reconhecesse algo em mim que nem eu sabia mais que existia. Um resto de amor. Eu me apeguei àquela criança de um jeito que começou a doer. Toda vez que eu a devolvia para a mãe, sentia um buraco no peito. Comecei a ficar mais tempo na casa. Dormia ali com a desculpa de ajudar nas mamadas noturnas. Me oferecia para dar banho, para trocar fralda, para cantar para ela dormir. E Viviane, claro, adorava. Ela podia voltar para a academia, sair com as amigas, fazer as unhas. Você é um anjo, Lourdes, ela dizia. E eu sorria, mas por dentro eu estava desmoronando. Porque eu sabia, aquela bebê não era minha e nunca seria. E esse pensamento me matava devagar. O tempo foi passando e as coisas começaram a mudar. O marido da Viviane viajava cada vez mais. Diziam que tinha outra mulher em São Paulo. Viviane começou a beber. Um vinho aqui, uma taça ali, de manhã, de tarde, de noite. Às vezes eu chegava para trabalhar e encontrava ela desmaiada no sofá, com a bebê chorando no berço, suja, com fome. Foi aí que começou a crescer uma raiva dentro de mim. Uma indignação, um grito sufocado que dizia: essa criança merece mais, merece cuidado, merece amor, merece você. E quanto mais eu cuidava dela, mais aquilo parecia verdade. Foi numa noite de sexta-feira que tudo desandou. Viviane tinha saído com as amigas. Disse que voltava cedo. Não voltou. À meia-noite, a bebê acordou com febre. Gritava. Eu tentei de tudo. Banho morno. Com pressa. Chamei Viviane no celular. Nada. Liguei. Até que ela atendeu com a voz enrolada, dizendo que estava numa festa e que era para eu me virar. Aquilo me partiu em 2. Eu olhei para aquela criança, nos meus braços ardendo, tremendo.
E jurei ali que nunca mais ia deixar ela passar por aquilo. Nunca mais. Na manhã seguinte, fiz algo que ainda me arrepia só de lembrar. Fui até o quartinho, peguei uma bolsa de pano, coloquei algumas fraldas, uma mamadeira, 2 roupinhas e peguei Helena no colo. Ela estava calma. Tão calma. Como se soubesse. Como se dissesse: "Tá certo, vovó. Vamos embora." Saí pela porta dos fundos, com passos leves, sem olhar para trás. E o que aconteceu depois? A rua estava vazia naquela manhã de sábado. O sol nem tinha nascido direito. E as calçadas ainda guardavam o silêncio da madrugada. Eu sentia as pernas trêmulas e os braços pesados com o peso da bebê. Mas dentro do peito havia uma paz, uma calma estranha, como se por um segundo a vida tivesse feito sentido. Peguei o primeiro ônibus que passou, sentido rodoviária Novo Rio. Não tinha plano, não tinha dinheiro, só tinha um pensamento obsessivo: fugir. Comprei uma passagem para uma cidadezinha do interior que eu conhecia de nome: Itaperuna. Era longe o bastante para ninguém me procurar, mas não tão distante que eu não soubesse como me virar. Durante a viagem, Helena dormia no meu colo, como se aquele movimento suave do ônibus fosse o embalo que ela precisava. E eu chorava, chorava baixinho, para não chamar atenção. Cada lágrima era uma mistura de medo, culpa e uma alegria doente. Eu sabia o que tinha feito. Sabia que tinha cruzado todas as linhas possíveis. Mas eu também sabia, ou pelo menos queria acreditar, que tinha feito aquilo por amor. Chegando lá, fui direto para uma pensão barata. Um quarto minúsculo, úmido, com um colchão velho e um ventilador quebrado no teto. Mas, para mim, era o nosso castelo. Passei os dias seguintes trancada, com medo de sair. Comprei leite em pó, fraldas e remédios com o pouco que tinha guardado. Cada moeda contava. Cada noite sem dormir valia por uma vida inteira. E eu estava feliz, cansada, suja, assustada, mas feliz. Na televisão começaram a passar as notícias. Bebê sequestrada por babá no Rio de Janeiro. A foto de Helena estampava a tela, com os olhos azuis arregalados e o sorriso que derretia qualquer um. E depois vinha a foto da mãe. Viviane, desfigurada de tanto chorar, implorando por informações. Quando vi aquilo, meu peito apertou. Uma parte de mim queria devolver. Queria correr para uma delegacia e dizer: "Fui eu, me prendam, mas cuidem dela." Só que então eu me lembrava dos gritos, das febres, da solidão daquela menina. E voltava, atrás. Uma tarde saí para comprar comida e levei a bebê comigo, enrolada num pano, como se fosse minha filha. Caminhei olhando para baixo, evitando olhares. Mas uma senhora na fila da farmácia me olhou fixamente. "Quantos meses ela tem?" perguntou. E eu travei, porque aquela era uma pergunta simples. Mas a resposta era mentira. 2 meses. Falei, quase num sussurro. Ela sorriu e disse: "Linda, tem os olhos do pai, né?" Eu sorri de volta, tentando não tremer. Mas por dentro, minha cabeça já criava 1000 cenários. E se ela ligar para a polícia? E se ela me reconheceu da TV? E se ela seguir a gente? Naquela noite, voltei correndo para a pensão e tranquei tudo. Passei horas deitada no chão, ouvindo os passos no corredor, o som do ventilador quebrado, o choro fraco da bebê. Foi quando percebi que não dava mais para viver assim. Eu precisava sumir de verdade, mudar de nome, arrumar documentos falsos, criar outra vida. E foi exatamente isso que comecei a fazer. Conheci um homem chamado Aloísio, um ex-taxista que vivia de favor num sítio abandonado, vendendo peixe na beira da estrada. Ele me ofereceu abrigo em troca de ajuda com a casa. Eu aceitei.
Disse que minha filha era fruto de um relacionamento abusivo, que o pai tinha desaparecido e que eu só queria paz. Aloísio acreditou. Ou fingiu que acreditou. Não sei, mas ele nos acolheu. Helena cresceu entre galinhas, mato, terra e silêncio. Eu a ensinei a andar, a falar, a rir. Ela me chamava de mãe. E eu deixava. Era errado, mas era o que tínhamos. Por 6 anos vivemos assim, invisíveis, escondidas, felizes, no nosso mundinho de mentira. Até que um dia tudo ruiu. Tudo. Porque alguém bateu na porta do sítio. Um carro branco desconhecido parou na estrada de terra. E foi aí que eu percebi que o passado tinha nos encontrado. O carro branco parou na estrada com aquele barulho seco de quem não tem pressa nenhuma. Só medo. O portão do sítio nem trancava direito. Então bastava empurrar. Espiei pela fresta da janela com o coração na garganta. Um homem desceu. Alto, de camisa social, sapato limpo demais para aquela estrada de barro. Ele olhou em volta como quem procurava algo muito específico. Ou alguém. Helena, com 6 anos, estava no quintal, brincando com um cachorrinho vira-lata que tinha aparecido há uns dias. Eu corri e a puxei para dentro. Fechei a porta e mandei ela ficar quieta. Ela me olhou assustada, mas obedeceu. Tinha aprendido a entender o medo nos meus olhos. O homem bateu na porta 3 vezes. 3 batidas lentas, calculadas. Esperei, sem responder. Só que Aloísio apareceu no corredor. "Tem alguém aí fora", ele disse. E antes que eu pudesse impedir, já tinha aberto. "Boa tarde. Sou do serviço de energia. Tivemos um problema na rede da região. Posso dar uma olhada no medidor?", disse o homem com um crachá que parecia novo demais para ser verdade. "Lá atrás", respondeu Aloísio, apontando com o queixo desconfiado. O homem deu a volta e sumiu por alguns segundos. Mas quando voltou, parou na janela, olhou direto para mim, como se soubesse exatamente onde eu estava, e sorriu. Um sorriso pequeno, mas que dizia: "Te achei." Fiquei paralisada. À noite esperei todos dormirem e comecei a arrumar as coisas. Não podia ficar, não mais. Mas dessa vez era diferente. Helena já era grande. Sabia que algo estava errado. "Para onde a gente vai, mãe?", perguntou. E pela primeira vez, eu não consegui responder. Porque eu também não sabia. Fugimos, de madrugada. Peguei um ônibus interestadual e fomos parar em Minas Gerais. Um lugarzinho chamado Passa Quatro, enfiado entre montanhas. Consegui um trabalho como cuidadora de idosos. Helena começou na escolinha, mas cada vez que ela saía da minha vista, eu entrava em pânico. Passei a viver em alerta. Olhava tudo. As ruas, os rostos, as placas. Eu sabia que não tinha sido coincidência aquele homem aparecer. E sabia que, em algum lugar, alguém ainda nos procurava. 2 meses depois, enquanto estendia roupa no quintal da casa simples que alugamos, ouvi algo que me congelou. Helena Andrade comparecer à secretaria da escola. A voz saiu de um alto-falante de carro de som, daqueles usados para avisar sobre vacina ou festa da cidade. Mas aquele nome, aquele sobrenome, eu nunca ensinei isso para ela. Andrade era o sobrenome da Viviane, o nome da mãe verdadeira. E se ela estava usando isso na escola, é porque alguém tinha contado. Alguém estava se aproximando. Corri para a escola, entrei esbaforida, e a diretora veio ao meu encontro com um papel na mão. "Dona Lourdes, posso conversar com a senhora um instante?" Ela me levou até a sala dela e trancou a porta. Meu coração batia tanto que achei que fosse desmaiar ali mesmo. Ela colocou o papel sobre a mesa. Era uma carta escrita à mão, em letra delicada com a tinta já um pouco borrada. E na primeira linha, li:
Se você está lendo isso, é porque minha filha está com você. Por favor, me escute. Eu não quero vingança. Eu só quero entender. Era da Viviane. Eu tremia dos pés à cabeça. A carta era pequena, escrita em uma folha de caderno dobrada ao meio. Tinha cheiro de perfume caro, daqueles que Viviane sempre usava. Sentei na cadeira da diretora com a perna bamba e pedi licença. Meus olhos varreram cada linha com desespero. Lourdes, se essa carta chegou até você, então minha busca finalmente deu algum fruto. Não sei onde você está. Não sei como está a minha filha. Mas eu sei que ela está viva. Sei que está com você. Eu te conheço. Eu te vi com ela. E no fundo, mesmo sem querer admitir, eu sempre soube que você faria tudo por amor. Eu não. Sou mais a mesma mulher que você deixou para trás. A bebida me destruiu, Lourdes. E quando você foi embora, levando minha filha, foi como se o resto que existia de mim tivesse morrido também. Eu passei meses entre hospitais, clínicas, tribunais. Fui acusada de negligência. Perdi tudo. Mas eu voltei. E voltei só por um motivo. Helena, não quero te denunciar. Não quero... polícia! Não quero escândalo. Só quero vê-la. Nem que seja de longe. Me deixe vê-la uma vez. Uma única vez. Depois, se você quiser ir embora de novo, eu não te impeço. A letra dela era firme, decidida, mas havia dor em cada curva das palavras. Era como se eu ouvisse a voz dela lendo aquilo no meu ouvido, entre soluços. Por um instante, minha visão turvou. Minha mente voltou no tempo. Me lembrei do rosto da Viviane nos primeiros dias de puerpério, da forma como ela olhava para a filha, ainda desajeitada, mas tentando aprender. E também me lembrei do abandono, dos choros ignorados, da febre, da garrafa de vinho aberta no chão. A diretora me observava em silêncio. Ela deixou isso comigo há 2 dias. Disse que voltaria amanhã para buscar resposta. Não falou mais, nada. Eu não sei o que está acontecendo, mas seja lá o que for, é sério, não é? Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de dizer qualquer palavra. Voltei para casa com a carta apertada contra o peito. Helena brincava no quintal com um vestido florido que ganhara da vizinha. A luz do fim da tarde batia nos cabelos dela, que balançavam ao vento. Como é que eu podia devolver aquilo? Como é que eu podia abrir mão da única razão que me manteve viva todos esses anos? Mas e se ela precisasse da mãe verdadeira? E se o futuro dela estivesse lá atrás, onde tudo começou? Eu sabia que o que eu tinha feito era crime. Mas o amor que senti nunca foi mentira. A culpa me sufocava. Mas o medo de perdê-la me rasgava viva. Naquela noite fiquei acordada assistindo Helena dormir. Ela ainda tinha o mesmo cheiro de bebê que me enfeitiçou anos atrás. A respiração suave, os cílios longos, a paz no rosto. E, de repente, uma lembrança invadiu minha cabeça com violência. O dia em que o médico me disse que meu último filho havia morrido no hospital. Mas o que ele me disse na sequência foi o que me destruiu. Sinto muito, Dona Lourdes, mas houve um erro nos papéis. Seu filho foi levado por engano para outro setor. Quando percebemos, já era tarde demais. Na época, achei que aquilo era apenas uma tragédia hospitalar. Mas agora, anos depois, uma dúvida sombria começou a crescer. E se aquele bebê não tivesse morrido? E se ele tivesse sobrevivido? E se Helena fosse minha? A pergunta me atingiu como um raio. Fiquei paralisada. Porque se isso fosse verdade, se houvesse qualquer chance mínima, de que ela fosse minha filha de sangue, tudo mudava. Tudo. Na manhã seguinte, fui até o posto de saúde com a desculpa de fazer um exame de rotina para Helena. Pedi com um jeitinho,
que coletassem uma amostra de sangue. Para verificar a imunidade dela, eu disse. Mas o que eu queria era um teste de DNA. Um teste que revelaria se o que eu fiz foi um crime ou justiça. O laboratório era pequeno, simples, escondido numa rua quase sem saída. Entreguei as amostras como quem entrega o próprio destino, nas mãos de um estranho. A atendente, sem saber de nada, digitou meus dados no computador e sorriu com gentileza. O resultado sai em 7 dias úteis, ela disse. Eu agradeci, mas mal consegui respirar. 7 dias. 7 dias com o coração pendurado num fio. Cada minuto me parecia uma eternidade. Passei a observar Helena de outro jeito. Reparava nas feições, no jeito de andar, de franzir a testa quando estava concentrada. Comecei a comparar tudo com fotos antigas minhas, e até do pai dela, o homem que tinha me abandonado, mas cujo sangue também corria em mim. Uma noite, enquanto ela dormia, fui até uma caixa antiga que guardava no fundo do armário. Dentro dela, entre cartas velhas, fotos rasgadas e roupas de bebê que guardei, mesmo sem ter para quem dar, encontrei a pulseirinha de hospital do meu filho. Nome: recém-nascido de Lourdes. Data: 8 de março. Peso: 3.020 kg. Horário do parto: 4:12. Helena nasceu exatamente nesse dia. A mesma data. O mesmo hospital. O mundo girou. De repente, tudo fazia sentido. O vínculo imediato. A rejeição dela ao colo da mãe biológica. O instinto que me empurrou a protegê-la, como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda não entendia. E então, o telefone tocou. Era do laboratório. A voz do atendente era seca, mecânica. Seu exame está disponível. A senhora pode vir buscar pessoalmente. Na manhã seguinte fui andando. Não peguei ônibus. Precisava sentir o chão. Precisava do tempo. O caminho parecia um corredor, de um presídio. Quando finalmente cheguei e peguei o envelope, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui abri-lo. Dentro, o laudo. E nele, a frase que arrancou o ar dos meus pulmões. Compatibilidade genética entre a amostra 1, Lourdes Maria da Silva, e a amostra 2, Helena Andrade. 99,998%. Eu caí no chão. As lágrimas escorreram sem controle. Não era mais só amor. Não era só apego. Era sangue. Era carne. Era minha filha. Minha filha. Mas a felicidade não durou. Quando voltei para casa, o portão estava escancarado. Entrei correndo, com o laudo apertado contra o peito, gritando por Helena. O quarto estava vazio. As gavetas abertas. A cama revirada. No chão, uma boneca caída. E em cima da mesa, um envelope. Meus dedos tremiam tanto que quase não conseguia abrir. Lá dentro, mais uma carta. A caligrafia era diferente. Firme. Crua. Você achou que podia fugir para sempre. Mas a verdade sempre encontra um jeito. A sua filha está comigo. Se quiser vê-la de novo, prepare-se. Porque agora é você quem vai pagar o preço. Agora tudo vira de cabeça para baixo. Minhas pernas falharam. Me apoiei na parede tentando não desmaiar. O chão girava. A carta queimava nas minhas mãos. Por um segundo, achei que era a Viviane, que ela tinha vindo e levado a filha de volta. Mas aquela mensagem não era dela. A Viviane implorava, escrevia com dor, com amor. Aquilo ali era ódio. Era ameaça. Era um aviso. A primeira coisa que pensei foi em correr até a delegacia. Mas o que eu diria? Que eu roubei um bebê há 6 anos e agora a criança, que na verdade é minha filha biológica, foi sequestrada por um desconhecido? Ninguém acreditaria. Ou pior, me prenderiam antes de fazerem qualquer coisa. Corri até a vizinha e perguntei se ela tinha visto algo. Ela hesitou. Depois contou que viu um homem parado no portão pela manhã. Um sujeito de boné escuro e óculos grandes.
olhando para casa com calma. Achei que fosse alguém da prefeitura, disse. Mas não era. Liguei para Aloísio. Ele já estava em outro estado, trabalhando num depósito. Expliquei tudo num fôlego só. Ele ficou mudo. Depois disse, baixo: Lourdes, tem uma coisa que nunca te contei. Silêncio. Você lembra do dia em que eu te ajudei a fugir do sítio, né? Naquele dia, um cara apareceu. Disse que era da polícia, mas não mostrou distintivo. Disse que te conhecia, que você tinha fugido com a filha de outra mulher, que ele só queria conversar. Eu mandei ele embora, mas ele deixou um papel comigo, um cartão. Eu quase gritei. Você ainda tem isso? Tenho. Tá num livro guardado na minha mala. Mandei ele me mandar foto. Minutos depois, chegou a imagem. Um cartão de papel grosso com letras douradas e um nome. Advogado Geraldo Bastos. Investigações privadas. Casos de família. E embaixo o número de telefone. Minhas mãos suavam. Liguei. Chamou 3 vezes. 4. 5. Na sexta ele atendeu. Voz pausada, segura. Alô? Quero minha filha de volta. Eu disse antes que ele falasse qualquer coisa. Você não tem ideia do que tá fazendo. Ela é minha. E eu posso provar. Silêncio. Depois uma risada baixa. Ah, Lourdes. Demorou pra entender, hein? Demorou tanto que agora já é tarde. Mas vamos fazer um jogo justo. Quer sua filha de volta? Então, vem buscá-la. O telefone desligou. Em poucos segundos, uma nova mensagem apareceu. Um endereço. Uma estrada de terra, afastada, a quase 60 quilômetros dali. E embaixo, uma foto. Helena, amarrada, com os olhos vendados, dentro de um carro. Meus gritos não saíam. A imagem me queimava os olhos. A vontade era de enlouquecer, sair correndo sem pensar. Mas eu sabia que aquilo era uma armadilha, um acerto de contas. Mas por quê? Por que aquele homem queria a Helena? Por que agora? Foi então que tudo se encaixou. Geraldo Bastos não era um investigador qualquer. O nome dele já tinha cruzado minha vida antes. Anos atrás, quando entrei com um processo contra o hospital que matou meu filho. Ele era o advogado de defesa do hospital. Foi ele quem ajudou a encobrir o erro. Ele sabia. Ele sempre soube. E talvez tenha ajudado a trocar os bebês. Ou pior, vendido. Helena não foi levada por acaso. Ela foi tomada porque alguém perdeu um negócio no passado. E agora eles queriam reaver aquilo. Eu respirei fundo e jurei. Ninguém ia tirar minha filha de mim de novo. Peguei o dinheiro que tinha escondido, um canivete, e entrei no ônibus até a estrada onde ele mandou o endereço. Quando desci, o mundo já estava escuro. Os grilos cantavam. Não havia casas, só mato. E o som de algo à espreita. Ao longe, uma luz acesa numa cabana abandonada. E dentro dela, o som de um choro abafado. A cabana parecia desmoronar sobre si mesma. Tinha telhas quebradas, as paredes manchadas de mofo e uma porta entreaberta que rangia com o vento. Tudo ali cheirava a coisa morta, não só por fora, mas por dentro. Era o cheiro de segredos podres, de pecados antigos, de algo que deveria ter sido enterrado e esquecido. Me aproximei devagar, com o canivete escondido sob a blusa. Meus passos eram silenciosos, como se até a terra soubesse que aquele momento era decisivo. Ao chegar à porta, ouvi a respiração de alguém. Pesada, aflita. Era a Helena. Filha, sussurrei. Mas antes que eu pudesse entrar, uma mão grossa me agarrou pelo braço e me empurrou com força contra a parede de madeira. O impacto fez meu corpo inteiro doer. Caí no chão, zonza. Você não aprende, né? Disse a voz. Era ele.
Geraldo Bastos. Mais velho do que eu lembrava, mas com os olhos frios como sempre. Ele pisou no meu canivete, chutou pra longe e apontou uma arma. Você estragou tudo. Anos de silêncio. Anos mantendo o acordo. A criança não era pra você. Era pra outro casal. Mas você foi mais esperta, mais rápida. Eu tentava me levantar, mas a dor nas costelas era como fogo. Você vendeu meu filho. Não foi erro. Vocês trocaram de propósito. Ele sorriu. Foi negócio. Só isso. A mãe da outra menina era influente. Queria um bebê. Pagou bem. O seu era só mais um. E você nunca teve voz. Quem ia ouvir uma faxineira? A troca era fácil. E a Viviane nem viu. Mas por que agora? Por que pegar ela depois de tanto tempo? Ele se abaixou com a arma ainda apontada. Porque ela cresceu. E agora é valiosa. Você acha que só o amor justifica tudo isso, Lourdes? Não, dinheiro, herança. A mãe dela está morrendo. E Helena é a única herdeira. Você roubou um bebê. Mas agora tem uma fortuna nas mãos. E eu quero o que é meu. Aquilo me gelou por dentro. Viviane estava morrendo? E não sabia. Que a filha biológica ainda estava viva? Ou sabia e não conseguia enfrentar? Do fundo da cabana, um barulho. O som de uma cadeira sendo arrastada. A voz da Helena. Mamãe, minha alma rasgou. Usei isso. Enquanto ele se distraía com o som, avancei. Me joguei contra ele com toda a força que o desespero me deu. A arma caiu, rolou pro lado. Brigamos, no chão. Ele era forte, mas eu era mais desesperada. A dor sumiu. Só existia ela. Minha filha. Consegui morder o braço dele, puxar seu cabelo, cravar as unhas. Até que ele gritou. E nesse grito ouvi uma segunda voz. Um homem entrando pela porta, gritando: "Polícia! Ninguém se mexe!" Era Aloísio. Atrás dele, 2 agentes armados. A polícia invadiu a cabana. Renderam Bastos, que xingava e cuspia. Eu só conseguia rastejar até Helena. Ela estava amarrada a uma cadeira, com um corte pequeno na testa e os olhos vermelhos de tanto chorar. "Tá tudo bem, meu amor. Mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui." Abracei ela como se quisesse colá-la de volta dentro de mim. Como se quisesse parir de novo. Mas agora, de um jeito que ninguém pudesse tirar. A polícia levou Bastos preso. Ele tinha envolvimento em outros casos parecidos. Vários. Documentos foram encontrados. Comprovantes. Datas. Até nomes. Um esquema de tráfico de recém-nascidos. Meu caso era só uma peça antiga, mas perigosa. Porque eu sobrevivi. Porque eu descobri. Na delegacia, horas depois, uma mulher me esperava sentada. Pálida, magra, mas com os olhos conhecidos. Viviane. Ela chorava antes mesmo de dizer uma palavra. Eu não sabia. Juro. Me disseram que minha filha morreu. Só soube da verdade ano passado. Mas achei que fosse tarde demais. Mostrei o laudo do DNA. Ela leu em silêncio, depois me olhou com um misto de dor e gratidão. Você salvou ela, mesmo sem saber que era sua. Eu não consegui odiá-la, nem perdoá-la, mas aceitei. E isso foi suficiente. No fim, a justiça reconheceu o erro. E mais, reconheceram que Helena era minha filha biológica. Pela primeira vez, oficialmente, eu era mãe. No papel, no sangue, no amor. Viviane faleceu 3 meses depois e deixou uma carta. Nela, só 2 frases. Obrigada por cuidar dela como eu jamais conseguiria. O amor não está no parto. Está na entrega. No fim, ela não queria vingança. Não queria justiça pelas próprias mãos. Ela só queria
a filha de volta. Aquela menina que ela achou que tinha perdido para sempre. E mesmo tendo sido enganada, humilhada, ignorada pela justiça, ela lutou. Lutou com o que tinha, com o pouco que sobrou do coração dela. E no fim, foi o amor que salvou as duas. Mas agora, eu quero saber de você. Você acha que ela fez certo em roubar aquele bebê? Você teria coragem de fazer o mesmo se soubesse que a criança era sua? E mais, será que, se ela não tivesse fugido naquele dia, o destino teria sido ainda pior? Me conta nos comentários, porque essa história mexeu comigo. E eu sei que mexeu com você também. Até a próxima história. E lembre-se, nem todo segredo nasce do ódio. Alguns nascem do amor.